Esse livro, o último livro do Antigo Testamento, conhecido pelo nome do profeta Malaquias, traz muitos segredos e revelações para nossa. Não se trata apenas de um livro voltado apenas para a arrecadação, como ofertas e dízimo, e anunciação do mensageiro João. O batismo mais tem muitas coisas profundas que precisamos aprender aqui. A expressão hebraica, Malaki, Malaquias, significa meu mensageiro, e esse foi o último dos profetas do Senhor no Antigo Testamento. Sua pregação foi dirigida ao remanescente de israelitas que retornara às terras da Palestina depois de 70 anos de exílio. A sentença veio como consequência do pecado em que o povo havia caído cerca de 100 anos após a reconstrução de Jerusalém. Deus reafirma categoricamente seu amor por seu povo, apesar dos muitos e sistemáticos pecados dos israelitas. É nesse contexto que mais percebemos a máxima: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Contudo, a ingratidão e a rebeldia da humanidade em geral, e do povo israelita em particular, fica evidente no seu questionamento explícito em 10 perguntas cruciais, e em suas atitudes decorrentes. Malaquias 1, verso 2. Eu sempre vos amei, assegura Senhor. No entanto, vós me questionais, de que maneira nos tens amado? Ora, não era Esaú irmão de Jacó? Relembra o Eterno. Ainda assim, amei Jacó. A grande lição desse capítulo é que Deus é santo e soberano. Ele deve ser adorado e servido em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os sacerdotes eram escolhidos dentre a tribo de Levi. Então sabereis que eu vos fiz esta advertência, a fim de que a minha aliança com Levi continue firme. Declara o Senhor dos Exércitos. É possível salientar pelo menos 7 características de um fiel pregador do Senhor. Primeiro, possui sua vida e sua paz asseguradas em Deus. A minha aliança com os sacerdotes, os descendentes de Levi, foi uma aliança de vida e paz, que na verdade lhes dei para que me temessem. Levi me respeitou com amor reverente, temeu o meu santo nome. 2 demonstra que possui o termo do Senhor. Salmos 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Terceiro, mantém a palavra de Deus no coração e nos lábios o tempo todo. A verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e, assim seus sacerdotes, ajudaram muitas pessoas a deixarem os caminhos do mal. Malaquias 2, versículo 6. Quarto, suas expressões e seu modo de proceder não está contaminado pelo pecado domina o mundo. Ele andou comigo em paz e retidão. E assim, seus sacerdotes ajudaram muitas pessoas a deixarem os caminhos do mal. Parte B. Quinto, caminha dia a dia com o Senhor, aprendendo com os momentos alegres e com os sofrimentos da vida. Sexto, dedica-se a cooperar para que os pecadores sejam salvos do mar de pecado em que se tornou o mundo e sejam levados em segurança para a praia da salvação e santificação. Sétimo, procura conhecer mais e mais ao Senhor e a sua santa palavra assim, de poder ser mais útil na obra de instruir o rebanho de Deus. 1 Timóteo 3, versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. O casamento é a mais forte metáfora do amor de Deus para com a humanidade em geral e Israel em particular. Um homem de Deus que se divorcia da sua esposa para unir-se a outra pessoa, e ainda idólatra, comete uma abominação diante do Senhor. Sim, Judá tem sido infiel. Uma atitude repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o templo que Yahweh, o Senhor, ama. Homens casaram-se com mulheres que cultuam deuses estrangeiros. Deus exorta o povo a volta e não deixar o companheiro da aliança. Esdras 10, versículo 10.
Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: Vós transgredistes casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. O matrimônio é uma aliança sagrada, deve ser honrada pelo homem e pela mulher de Deus. Mesmo assim, insistes em questionar: por quê? Ora, porque Yahweh tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, não cumprindo a tua promessa de lealdade, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Deus odeia o divórcio, a quebra da aliança. Porquanto essa é uma atitude que incredulidade, falta fé em Deus para a situação presente e futura do casal. Idolatria a alguém ou alguma coisa ocupa o primeiro lugar no coração. Egoísmo, desejo incontrolável de satisfazer a própria vontade a qualquer preço. Arrogância, crença de que é possível conduzir-se a própria vida sem dar satisfação a Deus. E mais, Deus odeia o divórcio porque é contra seu plano para a família, uma atitude cruel, principalmente na época do profeta, para a esposa rejeitada e uma atitude injusta para os filhos. Pois eu odeio o divórcio, e também odeio aquele que cobre as suas vestes de violência, afirma o Senhor dos Exércitos. Por isso, procedeis com sabedoria. Não sejais infiéis. O profeta Malaquias termina sua obra profética, ensinando que há pelo menos 4 grandes bênçãos como decorrência de oferecer nossos dízimos à casa do Senhor com alegria e de forma espontânea, como expressão sincera de agradecimento a tudo quanto Deus tem nos concedido. Ainda que os homens nem sempre administrem esses recursos com sabedoria, mas é a Deus que estamos entregando, e Ele mesmo é quem recompensará a cada pessoa como Pai generoso e justo, que é Malaquias 3:10 a 12, e também 2 Coríntios 9:7 a 8. Portanto, as promessas imediatas ao dizimista são: mantimento na casa do Senhor, não faltará os recursos para a edificação e continuidade do ministério de evangelização, discipulado e ajuda social à própria comunidade. Incontáveis bênçãos espirituais em termos de conforto, encorajamento e alegria no espírito. Nítido suprimento e progresso nos estudos, trabalho e nos negócios, vizinhos e conhecidos reconhecerão a bênção divina sobre a pessoa do dizimista no Antigo Testamento. Contudo, não há obrigação de entregarmos 10% de todos os nossos salários ou rendimentos à direção da igreja. Tampouco os crentes devem ser levados a contribuir de nenhuma forma, na expectativa de convencer Deus a prestar-lhes qualquer tipo de ajuda ou serviços, mas todos os convertidos a Cristo são convocados a renunciar a tudo o que são e possuem por amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tudo entregou para nos resgatar da perdição eterna. Romanos 12:1 e Lucas 14:33. E a derradeira profecia do Antigo Testamento proclama uma palavra de esperança para o futuro dos crentes de todos os povos, culturas e nações. Prediz o retorno de Elias, que foi levado vivo ao céu. Assim como Elias veio antes de Eliseu, cujo ministério era de juízo e de redenção, também o Espírito, o mesmo caráter, vocação, piedade e sentido de missão de Elias será enviado para preparar o povo de Deus para a vinda de Jesus, o Messias, Cristo em grego. João Batista pregou e profetizou, no espírito e poder do profeta Elias. Lucas 1:17. E muitos estudiosos acreditam que Elias, ou outro homem de Deus, com o mesmo caráter e espírito, venha a ser uma das testemunhas descritas no livro das Revelações, Apocalipse 11:3. Logo antes de sobrevir o grande e terrível dia do Senhor, e a pregação de Elias, bem como a de todos os arautos do Senhor, que se seguirão na história, buscarão sensibilizar corações e mentes empedernidos pelo pecado e pelo inimigo das nossas almas. De acordo com a narração de Lucas 1:17, João Batista procurou cumprir exatamente essa missão. O Antigo Testamento termina com um aviso muito sério aos israelitas em particular, e à humanidade em geral: a destruição total de Israel, caso não haja arrependimento sincero e real. Deus tratará os israelitas do mesmo modo que já lidou com Edom. Isaías 34:5. E Malaquias
1:3 a 4. Fica, portanto, em relevo, no final do Antigo Testamento, a necessidade e a promessa da vinda do Messias, o Cristo, a fim de retirar a maldição do pecado que jaz sobre todo o mundo mediante seu próprio sacrifício vicário, suficiente, único e eterno. Hebreus 9:11. Se você gostou desse ensino, se inscrevam no canal, deixa o like, Deus abençoe a todos.